Fala aí galera do YouTube, Diego aqui, bora para nossa 21ª aula aí da série de controles para Bolsa de Valores. Como vocês já devem ter visto, a gente já construiu bastante coisa e nessa aula aqui a gente vai continuar a parte de automatização, que agora a gente entrou um pouco mais na parte de VBA, que é pegar as partes que a gente já tinha feito manualmente e torná-las muito mais rápidas, mais eficientes e sem erro, utilizando o VBA. Se você não participou ou não conseguiu assistir nenhuma das aulas, não tem problema. Faz o seguinte, aqui na descrição vai estar lá, baixar a série de controles para Bolsa de Valores, clica nesse link que você vai ter acesso a todas as 21 aulas e aos 21 arquivos que a gente teve nessa série até agora. Faz isso que aí você não vai estar perdido, você vai conseguir acompanhar tudinho. Antes da gente começar, faz aquilo que eu sempre te peço. Me diz aqui nos comentários quantas aulas você assistiu até agora da nossa série de controles para Bolsa de Valores. Pausa o vídeo rapidinho, vê aí quantas aulas você assistiu e comenta aqui embaixo que eu quero saber isso daí. Antes de a gente começar também, deixe seu like, clica para se inscrever e clica no sininho, que isso ajuda bastante a gente. Agora sim, a gente pode começar o vídeo da aula de hoje, que a gente vai ver como fazer a partezinha das taxas. Então lembra que a gente tinha um botãozinho aqui no final onde a gente clicava em taxa e eu conseguia ratear todas as taxas? Foi algo que a gente viu lá no começo da nossa série, que na planilha de gabarito a gente tem também. Vou ensinar vocês qual é o código por trás disso daí. Como vocês vão ver, ele é um código um pouco mais complexo e a gente vai precisar de algumas aulinhas para fazer isso daí. Mas a gente vai fazer bem passo a passo e todo mundo vai conseguir pegar. Então, bora entender como é que a gente faz isso daí. Show! Para a gente abrir o nosso VBA, Alt F11. Aqui está o nosso códigozinho, ó. Aba notas é o código de split e implit, que é o código de agrupamentos e desdobramentos que a gente viu na aula 17 e na aula 18 também. Vou dar aqui várias vezes Enter e vou criar um novo código, que é o código para a gente preencher as taxas. Vou chamar ele de subpreenchendo taxas. Eu sempre gosto de usar nomes bem intuitivos. Dá Enter aqui, perfeito. Tudo que tiver aqui vai ser o que vai ser executado quando a gente clicar no botãozinho de taxas. Vamos criar esse botãozinho, ó. Vou chegar aqui no final da aba Notas, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Só que se eu clicar nesse botão, lembra o que acontece? Ele vai executar a minha macro. Como é que eu faço para clicar nele no botão e não na macro? Segura o Ctrl do seu teclado e aí sim você clica aqui que ele deixa você clicar. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Tem um outro botão aqui, só colocar aqui do ladinho, ó. Descer aqui um pouquinho, show de bola. E aí vamos mudar o nome dele, ó. Ctrl, clica aqui, só clicar, seleciona tudo e coloca aqui, ó, taxas. Vou diminuir ele um pouquinho, ó. Ctrl, cliquei, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Cadê? Aqui ficou legal. Formato de forma e vou mudar a cor dele. Vou deixar ele a cor um pouquinho mais clara. Claro, ficou legal. E vou mudar a cor, ó, página inicial, vou mudar o texto, vou deixar um azul escurão aqui, perfeito, ficou legal assim, acho que ficou legal. Botão direito, atribuir macro, preenchendo taxas. Então exatamente o que a gente tinha feito lá na aula 18, que foi a aula que a gente viu split e implit. Só que agora a gente está fazendo de trás para frente, que a gente já adicionou o botão. Ó, Ctrl, vou jogar aqui um pouquinho para o lado, para ele ficar grudadinho no, como é que chama? No botão do lado. Mais um aqui, perfeito, ele está só um pouquinho maior, dá pra gente mexer no detalhe isso daqui, ó. Faz o seguinte, Ctrl, clica aqui, formato de forma, a gente consegue ver aqui a altura direitinho, então ó, 0,48, 2,46, Ctrl, formato, 0,48, então ele estava um pouquinho maior, ó, 48, tá lá, agora ele diminuiu, agora sim ele tá certinho, justinho ali com aquele outro, perfeito. Sendo que agora a gente tem um botão, toda vez que eu clicar nele, ele vai executar aquela macro. Só que lembra que até agora ele não tem absolutamente nada. Então, ó, vou salvar minha planilha, que eu já criei o botão, e vamos entender qual que é o raciocínio que a gente precisa para criar essa macro de taxa. Pare e pensa aqui comigo. Lembra que a gente tinha uma nota de corretagem? Ó, essa daqui, que significa que é para esses três ativos aqui, ó. Esses três aqui são daquela nota de corretagem, que essa daqui sim é uma nota real, as outras a gente fez fictício. Beleza, a gente tinha essas taxas aqui, ó, taxa de liquidação, a gente tinha taxa de emolumentos, a gente tinha imposto de renda retido na fonte, que não é uma taxa, mas é algo que a gente vai colocar aqui também, e dependendo da sua corretora, você poderia ter uma corretagem e um ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é o imposto que está associado à corretagem. Então, se tiver corretagem, vai ter ISS, se não tiver corretagem, não tem ISS. Então, essas taxas aí que a gente tem que ver. Lá no comecinho da série, eu não lembro exatamente qual foi a aula, eu te mostrei como é que a gente faz isso daqui, ó, como é que a gente rateia cada uma das taxas, pega lá o valor total. Então, ó, taxa de liquidação, 0,91. Se eu vier aqui, ó, 0,91.
Emolumentos, 0,10. Se você selecionar aqui, ó, 0,10, que são as três que a gente estava pegando aqui, esses três aqui direitinho. Perfeito. E imposto de renda retido na fonte, 0,08. Tá ali, 0,08. Então a gente dividiu de acordo com o valor da operação. Para o imposto de renda retido na fonte, a gente só dividiu entre as operações que foram vendas, porque como eu expliquei, imposto de renda retido na fonte só incide sobre uma venda. Compras não tem, por isso que ele está zerado. O resto é tudo com base no valor da operação. Então é uma regrinha de 3, é uma proporção de acordo com esse valor da operação. E a gente fez isso manualmente, fazendo as continhas todas bonitinhas. Vocês devem ter visto que deu trabalho para a gente fazer aquilo. E é muito mais fácil a gente criar um código, já que é algo muito replicável, é algo que tem um passo a passo muito claro, a gente pode criar um código para fazer isso e a gente vai usar o VBA justamente para fazer isso. Então vamos ir para lá e tentar entender o que a gente precisa criar. Show! Primeira coisa que a gente vai criar, ó, aqui está o meu VBA, show de bola. Eu quero perguntar para quem estiver digitando quais são as taxas que ele tem na nota de corretagem dele. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que olhar aqui e vai ter que responder cada uma das taxas, qual que é o valor de cada uma delas. E eu quero ficar mandando várias caixinhas de pergunta. Como é que eu vou fazer isso? Se liga só. Eu vou criar uma matriz. E uma matriz nada mais é... Lembra que a gente criou variáveis? Por exemplo, essa variável aqui, ó, proporção. Ela guarda uma informação. Ativo, guarda uma informação. Uma matriz, ela guarda uma informação também, só que mais de uma. Ela pode guardar várias informações ali. É como se fosse uma matriz dentro do Excel mesmo. Então, como se fosse uma tabela, uma matriz pode ser meio que uma tabela mesmo. Como é que a gente cria uma matriz? Primeiro, dá um nome para ela. M, underline, a taxas. E aqui eu vou chamar igual a, e eu vou dizer o que ela vai receber. Por que eu coloquei M taxas? M, underline, para identificar que é uma matriz. E taxas para dizer matriz do quê? E aqui eu posso colocar quais as informações que eu vou colocar dentro dessa matriz. E quais são elas? Ó? Array. Esse array nada mais é do que matriz em inglês. Então eu estou colocando uma matriz dentro de uma variável. Então essa variável passa a ser uma matriz. Perfeito. O que eu vou colocar aqui? O nome de cada uma, o nome de cada uma das taxas que eu quero perguntar. Então eu vou perguntar imposto de renda retido na fonte, taxa de liquidação, taxa de registro, taxa termo, ANA, emolumentos, operacional, execução, custódia, impostos, outros e por aí vai. Então tudo isso daqui eu tenho que ter dentro da minha matriz, porque depois você vai ver. Eu vou fazer de uma forma muito fácil com que eu fique perguntando isso para quem estiver digitando a planilha. Então vamos lá, agora eu só tenho que ir vendo qual que é o nome da taxa e escrever lá na minha matriz. Então, ó, primeiro, abre aspas, IRRF, ponto, vírgula, aí bota aspas, taxa liquidação, abre aspas, vírgula, e eu vou colocar isso para todas as taxas que eu tenho aqui no meu cabeçalho. Então, daqui até aqui, todas entre aspas e todas separadas por vírgula. Vou fazer isso e já volto. Show! Pronto, coloquei tudo aqui, ó. Imposto de renda retido na fonte, liquidação, registro, termo opções, ANA, emolumentos, operacional, execução, custódia, impostos e outros. E aí eu coloquei taxa outros. Perfeito. Tenho tudo isso listado numa matriz. É como se eu tivesse criado exatamente isso daqui dentro do meu VBA, dentro de uma variável. Então eu sei que o primeiro é imposto de renda retido na fonte, o segundo, taxa de liquidação, o terceiro, taxa de registro, taxa termo e por aí vai. De novo, por que eu guardei isso daqui? Vou te mostrar agora. Show! Lembra que eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que perguntar para quem estiver digitando as informações na planilha quais são as taxas de cada um, quais são os valores de cada uma dessas taxas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou percorrer essa matriz. Eu vou fazer o seguinte, ó, vê o primeiro argumento dela, imposto de renda retido na fonte. Pergunta o imposto de renda retido na fonte. Vê o segundo, pergunta o segundo. Vê o terceiro, pergunta o terceiro. E por aí vai. Como é que a gente faz para percorrer objetos dentro do VBA ou dentro de qualquer linguagem de programação? A gente usa as estruturas de repetição, porque eu vou ficar repetindo a mesma coisa, eu só vou mudar o quê? O item que eu estou. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou utilizar o que a gente chama de for each, que ele percorre objetos. Então, ó, for each item in m taxas, a gente vai fazer o seguinte, next
essa daqui é a estrutura e eu já vou explicar como é que ela funciona. Como é que funciona esse tal de for each? Da seguinte forma. O for each a gente utiliza, ele é uma estrutura de repetição que é utilizada para a gente percorrer partes de um todo. Então, por exemplo, imagina isso daqui, ó. Eu tenho várias células. Isso daqui é um intervalo de células. O intervalo de células é o todo. Qual que seria a parte de um intervalo de células? As células. Como é que funciona aquele for each? Eu poderia fazer o seguinte com ele, ó. For each célula in intervalo de células. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai andar para cada célula dentro de um intervalo de células. Ele vai, ó, percorrer essa daqui. Show. Depois ele vai para essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Então ele vai percorrer cada célula dentro de um intervalo de células. Isso serve para células, para gráficos, para abas, para planilhas, para qualquer coisa que você consiga dividir em parte e todo. Aqui o que eu fiz? Para cada, que é a tradução de for each em português, item in, que seria dentro de m taxas. Então, para cada item que eu tiver dentro de m taxas, vai fazendo tudo que tiver aqui dentro. E aí eu vou explicar o que a gente vai fazer. Mas a ideia do for each é a gente percorrer um objeto como um todo. E aqui eu sei que esse objeto como um todo, ele é composto de quê? De itens. Ó, item 1, item 2, item 3, item 4 e por aí vai. Eu só não posso colocar item porque essa daqui já é uma variável utilizada pelo VBA dentro dele. Então eu tenho que dar um outro nome aqui. E aqui eu posso colocar o quê? Eu posso colocar taxa. Para cada taxa dentro da matriz de taxas, eu vou fazer o quê? Perguntar qual que é o valor dessa taxa. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso e já te explico como é que vai ficar. Como é que a gente fez para mandar aquela caixinha de mensagens para o usuário? Na aula 18, que a gente fez essa macrozinha daqui. Utilizando esse tal de input box aqui. O input box, ele dá uma caixinha de perguntas, alguém digita alguma coisa e eu consigo armazenar isso dentro de uma variável. Então vamos fazer exatamente isso. Então, ó, input box, tab, para eu usar a indentação e ficar organizadinho meu código. E aqui eu vou colocar o quê? Input box, digite o valor da taxa, 2 pontos, espaço e vou fechar aspas. Qual é a taxa que eu quero perguntar? Aí você vai falar, então, Diego, são várias taxas, como é que eu vou saber qual que é a taxa? Bom, a gente não está utilizando uma estrutura de repetição que está percorrendo todas as taxas dentro da minha matriz de taxas? Então, ó, quais são? Essa daqui, essa daqui, essa daqui. E repara, a gente não tem isso daqui dentro de uma variável? Na variável taxa. Como assim, Diego? Repara só. Para cada taxa dentro da matriz de taxas. O que ele vai fazer? Na primeira ocorrência, ou seja, na primeira vez que ele passar aqui, taxa vale o quê? O primeiro valor da matriz de taxas. Perfeito. Então, taxa é igual a imposto de renda retido na fonte. Beleza, aí ele passou aqui. Next, foi para a próxima. Qual que é o segundo valor que taxa vai assumir? Taxa de liquidação. Depois, taxa registro. Depois, termo opções e por aí vai até terminar. O que eu posso fazer? Ao invés de escrever o nome da taxa, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou juntar esse texto com taxa. Porque eu sei que essa variável tem o quê? Exatamente cada uma das taxas que eu vou colocar ali dentro da minha matriz. Fecho parênteses. Beleza, tá ali, ó. Opa, fechei o parênteses errado. Fechei o parênteses aqui. Show de bola. Só que eu coloquei o meu input box. Só que esse input box aqui sozinho não vai fazer muito sentido, porque eu estou perguntando o valor de uma taxa, mas eu não estou guardando esse valor. Então ele vai ficar perdido ali. Show! E aí, o que eu vou fazer com esse input box perdido? Vamos tentar entender o que eu vou fazer com isso daqui. Pare e pensa comigo. Eu não quero guardar as informações de cada uma das taxas. Ó, eu criei uma matriz com o nome das taxas. Eu não posso criar uma matriz com o valor de cada uma das taxas? Pode, óbvio que você pode. E aí você vai fazer o quê? Ó, essa matriz tem o valor de cada uma das taxas, tem o nome de cada uma das taxas. Mas a matriz, ó, M, valor, taxas, eu vou colocar o quê? O valor de cada uma daquelas taxas dentro dela. Perfeito. Então, ó, essa matriz aqui só tem os nomes. Nessa matriz daqui, eu vou colocar o quê? Vou colocar justamente os valores. Como eu não quero colocar os valores assim, ó, direto, que nem eu fiz aqui, eu vou só definir isso daqui como uma matriz, para o meu VBA entender que isso daqui é uma matriz. Nessa, então, ó, vou dar um Ctrl X para tirar isso dali, ó.
Essa primeira, eu fiz o quê? M taxas recebe uma matriz. Então o VBA já entendeu que isso daqui é uma matriz. Como essa daqui, ó, essa M valor taxas, eu não vou colocar valor nela agora, eu só vou colocar aqui embaixo, eu vou só definir essa variável como uma matriz. Como é que eu faço isso? Assim, ó, dim M valor taxas, e aqui eu digo o quê? Eu digo qual é o tamanho dessa minha matriz. E aí para e pensa comigo. Ela vai ter o mesmo tamanho da matriz de taxas. A única diferença é que aqui eu armazenava valores, e agora armazenava nomes, e agora eu quero armazenar valores. E eu tenho, ó, exatos quantos valores de taxas? Ó, eu tenho valor, tá aqui, 11, perfeito. Então, ó, eu tenho que colocar aqui 11, show de bola. Aqui eu estou dizendo para o VBA que eu estou declarando uma matriz com 11 linhas, perfeito. E eu não disse para ela se essa variável é de texto, se essa variável é de número. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou colocar dentro dessa variável ainda, daqui a pouco a gente vê. Ou eu posso deixar assim também, não tem problema, ele vai aceitar qualquer informação dentro dela. Um único detalhe, quando eu coloco dessa forma, eu digo para ele, ó, M valor taxas, eu quero ter 11 linhas. O que o VBA vai fazer? Ele vai te dar 11 linhas? Vai. Só que ele vai começar contando da linha 0. Então ele vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele começa na 0 e termina na 10. Tem 11 linhas? Tem. Mas são umas linhas meio zoadas, digamos assim. Como é que eu faço para ele começar na primeira e ir até a 11ª? Assim, ó. 1, 2, 11. Começa na linha 1 e vai até a linha 11. Agora sim, ele vai te dar 11 linhas e vai te dar 11 linhas contando direitinho do jeito que a gente conta. Começando no 1 e terminando no último ali. Perfeito. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a alimentar essa matriz de taxas, de valores ali. Vou colocar aqui antes do input box então. M valor taxas igual a input box, digite o valor da taxa e taxa. Beleza. Pare e pensa comigo. Essa minha matriz de valor taxas, eu tenho vários campinhos aqui para preencher. Então eu tenho 11 informações aqui para preencher. Eu tenho que colocar aqui, ó, entre parênteses, o número da linha da informação que eu quero preencher. Então, beleza. Imposto de renda retido na fonte é a informação 1. Então, eu poderia colocar aqui, ó, 1. Taxa de liquidação é a 2. E por aí vai. Só que, aqui, essa taxa, ele está variando o tempo inteiro. Lembra que na primeira vez que ele passar aqui, vai ser imposto de renda retido na fonte? Depois, taxa de liquidação. Depois, taxa de registro. E por aí vai. Então, esse número que está aqui, eu não posso digitar 1, 2, 3. Tem que ser um número que também fica mudando. O que eu vou usar aqui? Um contador para ficar mudando para mim também. Então, ó, vou colocar aqui, ó, count, que vai ser o nosso contador. E eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu começar esse loop, essa estrutura de repetição que é o for each que eu te expliquei, a gente vai definir o nosso contador. A gente vai zerar esse contador, vai deixar ele no valor inicial que a gente quer. E aí, para e pensa comigo. Qual que é o valor inicial da primeira taxa? Ó, essa taxa aqui é a taxa número 1. Então, perfeito. Esse count tem que ser 1 para a gente começar. Então, coloca lá. Count igual a 1. Perfeito. Aí, o que ele vai fazer? Vai entrar aqui. Para cada taxa dentro da matriz de taxas. Perfeito. Qual que é a primeira taxa? Imposto de renda retido na fonte. Ele vai perguntar, digite o valor da taxa, imposto de renda retido na fonte, e vai armazenar na matriz de valor taxas, qual que é o número de count? 1. Perfeito. Depois que ele fizer isso aqui, o count tem que continuar sendo igual a 1? Não. Eu tenho que aumentar uma unidade dele. Eu tenho que colocar count igual a 2? Não. Por quê? Porque ele tem que aumentar 1, independente de qual era o valor anterior dele. Então, se count era 3 aqui, aqui ele tem que virar 4. Era 5, tem que virar 6. E por aí vai. Então, quero acrescentar 1. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Count vai receber count mais 1. O que eu estou fazendo? Para e pensa aqui comigo. Ó, count é 1. O que eu estou fazendo aqui? 1 mais 1. Dentro de count, eu vou colocar 2. Perfeito. Agora para e pensa comigo. Se count for 2, como é que eu faço essa conta? 2 mais 1. 3. Vou colocar 3 dentro de count. Então, essa é a forma que a gente faz para adicionar informações ali dentro de um contador. Então, eu vou ficar aumentando de 1 em 1. Se eu quisesse aumentar de 2 em 2, aqui seria 2. Mas a gente quer de 1 em 1. Então, vou recapitular. Primeira vez que ele vai passar aqui, ó. Desceu, desceu, desceu. Para cada taxa dentro da matriz de taxas. Taxa vai ser o quê? Imposto de renda retido na fonte. Beleza. Então, ó. Dentro da matriz, valor de taxa,
no primeiro item dela, ela vai receber o quê? O input box, que é a nossa caixinha, digite o valor da taxa. Qual que é a primeira taxa? Imposto de renda retido na fonte. Beleza. Depois, conte vai receber 1 mais 1. Então, conte virou 2. Perfeito. Aí ele vai para o próximo. Qual que é a próxima taxa? Taxa de liquidação. Ele vai armazenar dentro de M valor taxas 2. E aqui vai ser digite o valor da taxa, taxa de liquidação. Até terminar. Assim que ele terminar todas as taxas, a gente vai ter essa matriz alimentada com todos os valores e a gente vai poder usar esses valores depois para fazer o rateio. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar lá dentro do nosso Excel. Então, ó, vou salvar, Ctrl B, ó, salvei aqui, vou minimizar e vou clicar aqui, ó, em taxas, ó, taxas. O que ele fez? Digite o valor da taxa e imposto de renda retido na fonte. Ó, foi 0,08. Eu vou pegar os valores dessa nossa nota de corretagem aqui, ó, que a gente usou como exemplo. Vou dar um Enter. Digite o valor da taxa de liquidação, 0,91. Taxa de registro, 0. Termo, 0. 0. Emolumentos, 0,10. Operacional, que seria a taxa de corretagem, não tem nada. Execução, 0. Custódia, 0. Impostos, 0. Outros, 0. E ele terminou o nosso código. Ah, Diego, mas ele tem que preencher as taxas. Por que ele não preencheu? Porque a gente ainda não fez o código. O que a gente fez foi alimentar as nossas taxas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, perguntar tudo para o usuário. E depois que a gente já tem tudo, a gente não precisa mais nada da pessoa. A gente consegue fazer os nossos cálculos por conta própria. Mas, para a gente não se estender bastante, isso daqui vai ficar para a próxima aula. E aí, como eu falei, isso daqui a gente vai tentar quebrar bem aos poucos para você entender todos os passos que a gente está fazendo e depois a gente junta e vai ficar tudo show de bola. Então, na próxima aula a gente continua essa parte de preenchendo taxas aqui para a gente fazer o rateio direitinho. Espero que tenha gostado. Lembra de fazer aquilo que eu sempre te peço quando a gente termina os vídeos. Diz aqui nos comentários quantas aulas você assistiu e também se você curtiu esse conteúdo aqui da aula de hoje. Faz isso daí, lembra de deixar o seu like no vídeo, clica para se inscrever, clica ali no sininho também e bora para a próxima aula que a gente vai continuar essa parte aqui de taxa. Espero que tenha gostado, te vejo na próxima aula.